Olá, é nós aqui outra vez. E hoje eu quero falar um pouco da minha vida, resumindo a Bíblia. Se é que é possível isso, né? Mas é fácil, não é difícil. A Bíblia é muito grande, a Bíblia é muito complexa. Porém, se nós colocarmos alguns pontos específicos lá e seguir aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer, certamente as coisas vão acontecendo na nossa vida sem que a gente perceba, sabe? Só depois que acontece é que a gente vai prestar atenção, né, naquilo que a gente está seguindo. Mas começando, só para a gente entender o que eu entendo, não me levem a mal, tem coisas que eu vou falar que eu vivo, não é porque eu vivo, você tem que viver, ou que você vai viver isso, tem nada a ver. Cada um de nós temos, né, o dom para alguma coisa. Deus colocou um dom para cada um de nós específico, e isso diz lá, eu não lembro onde que tá, também é outro ponto que eu vou falar mais pra frente, onde Deus está falando assim: eu coloquei um dom na tua vida e isso é irrevogável. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser, você pode, né, pro mundo fazer o que quiser, pintar e bordar, mas Deus colocou um dom para você e Ele não vai tirar. Pode acontecer o que acontecer, Ele não vai tirar de você. Esse é um ponto. Então, começando, resumindo a Bíblia na minha vida, o que eu entendo é que lá no Jardim do Éden, Deus colocou um mandamento: obedeça ao que Deus está falando. E o que aconteceu? Adão e Eva lá, só os dois, mas aí tem algo que hoje, que eu percebo que acontece ainda nos dias de hoje, que é ouvir a voz do inimigo, ouvir a voz de Satanás. O que o diabo fez? Foi na parte mais sensível do casamento, na mulher, e falou para ela que não era tudo aquilo que Deus tinha falado, que ela podia fazer o que quisesse, podia comer, podia... E Adão entrou na conversa dela e também comeu do fruto proibido. O que a gente percebe hoje? Que ainda essa voz fala no feminismo. Você pode ser uma mulher empoderada, que você pode fazer igual o homem, e eu não estou falando que está errado, que a mulher pode fazer o que o homem faz, não tem nada de errado. Mas dentro de um lar, a mulher tem que ser auxiliadora do lar, do marido, trabalhar junto, fazer planos junto, projetos junto. Isso é maravilhoso. E eu falando da minha vida, eu vim de um casamento bagaçado, que a gente morava junto, não era casado. Eu vim de uma relação promíscua, mesquinha, onde os dois viviam do jeito que queriam. E isso, a gente veio para a igreja duvidando do poder de Deus. Porque eu cantava na noite, então eu gostava de música, né, do som, enfim. E fui para a igreja porque um amigo meu trabalhava comigo, falou que, né, tinha uma banda, né, muito profissional, né, um louvor diferente, uma coisa
maravilhosa e tal. E eu fui duvidando do poder de Deus naquilo. Quando eu cheguei nessa igreja, que eu estou até hoje, eu me deparei com o Espírito Santo usando aquele som, aquele louvor, para quebrantar o meu coração. Onde tinha mágoa, onde tinha rancor, tinha dúvidas, enfim, um monte de coisa aqui dentro. Em um louvor, quebrantou. Não foi só aquilo. Não me diga hoje, se alguém falar, foi para a igreja, amanhã já está mil maravilhas, que tudo é maravilhoso. E, me desculpa, eu não acredito. Eu não acredito. Porque a gente é resistente a essas coisas. Eu resisti por anos. A minha esposa, a gente resistiu. Tanto que, para quem já entregou a sua vida, ele chama meu filho. Eu já dei o meu filho por você. Então, para quem é pai, só tem pais desnaturados por aí que abandonam os filhos, enfim, isso aí tem em todo lugar, a gente sabe. Mas quem ama, que tem uma família que ama a sua família, dá a sua vida, sim, pelos filhos. E resumindo, como eu estava falando, resumindo a Bíblia na minha vida, os pontos que eu quero chegar, eu não sou um teólogo, eu não sou um pastor, eu não sou um professor de teologia. A gente tem que, se a gente é chamado cristão, a gente tem que fazer jus àquilo que Deus está falando. Ser parecido com Cristo, ou procurar ser parecido com Cristo, que é a coisa mais difícil que tem. Você suportar pesos. Mas você tira aquela angústia, aquele medo, todos aqueles sentimentos que a alma traz de ruim pra gente, a gente coloca nas mãos do nosso Pai, que é Deus. Foi Ele que nos deu a vida. O nosso pai, a nossa mãe serviram para nos gerar. Mas quem nos deu a vida? Foi Deus. Só Ele dá a vida. E Ele coloca um espírito aqui dentro. Então nós somos criados corpo, alma e espírito. E esse espírito, eles têm que estar anelado, o nosso espírito com o espírito de Deus. Porque senão nós vamos seguir espíritos mundanos, que é espírito de tudo que faz parte da natureza humana, que é o prazer o prazer momentâneo. Isso são sentimentos da nossa natureza humana. Mas o espírito que nos une a Deus, ele tem que ser mais forte do que a nossa alma. Porque senão, se esse espírito, porque o Espírito Santo, ele só vem com o conhecimento da palavra de Deus. E é ele que nos une ao nosso espírito. É o Espírito de Deus, através da palavra, da Bíblia, que nos une ao nosso espírito. Então, quando nós não estamos ligados a Deus através da Bíblia, nós somos levados a fazermos só o que a gente gosta, aquilo que a gente... E isso não está errado de fazer o que a gente gosta, mas primeiramente nós temos que ter uma ligação com o nosso Deus, que é através da palavra. E essa palavra, ela é revelada todos os dias para a gente. Quando a gente não busca, nós somos levados a fazer besteira, a fazer as nossas vontades, que as nossas vontades ficam aqui na terra. As nossas vontades, se você parar para analisar, qual que é nosso desejo? É ter dinheiro, é viajar, é ter coisas. Isso
só aumenta o ego. E a gente vê pessoas com muito dinheiro se rendendo às coisas da alma, às coisas, né, os nossos sentimentos aqui mundanos. Mas também eu vejo muita gente que tem muito dinheiro, mas que é ligado a Deus através da palavra. O conhecimento da Bíblia nos traz sabedoria, e essa sabedoria é ligado àquilo que a gente tem. Se a tua alma não for tratada pelo Espírito, se você comprar um carro zero hoje, você vai ser um cara arrogante, prepotente. Na minha terra chamava exibido. Vai ser um cara exibido, exibindo aquilo para as pessoas. Eu posso e você não pode. Isso é muito chato, é horrível, na verdade, ver alguém exibindo aquilo que não te leva a nada, não leva a nada. Você não vai ser uma pessoa melhor, você não vai ser alguém que ajuda as pessoas, você não vai, porque você está fazendo a vontade da tua alma. Então, voltando lá para a Bíblia, o que eu posso resumir da Bíblia, vivendo a Bíblia? Na nossa vida, nós temos dois caminhos. Um é seguir a palavra de Deus e outro é seguir os nossos sentimentos, seguir as nossas vontades, nossos desejos. E isso, a escolha é de quem? É nossa. Não tem outra explicação. O que a gente aprende na palavra de Deus, ela é tão rica para nós crescermos como ser humano, que ela é dessa espessura, sabe? Não é uma coisa muito simples, mas como eu falei anteriormente, a gente tem que saber pontos específicos que nos leva a fazer a vontade de Deus, e não ter a Bíblia como um objeto sagrado. Tem gente que tem aberto lá no Salmo 23, no Salmo 121, como objeto sagrado. Ela é um objeto sagrado, é assim, é a palavra de Deus ali. Mas nós temos que fazer uso dela como um manual de instrução, e não simplesmente um objeto sagrado. Você concorda? Se você concorda, escreve aí um comentário para a gente interagir nesse assunto. Outra coisa que eu ouço falar por aí, eu não acredito muito na Bíblia porque foi escrito por homens. Aí eu fico imaginando, meu Deus, eu não vi ainda um gatinho escrevendo, eu não vi um cachorro escrevendo. Então Deus usa ser humano, usa pessoas, e usou essas pessoas como seus escritores, tanto que tá até hoje o que eles escreveram está ali. Então a gente não pode ficar ouvindo pessoas que às vezes têm denominação que não segue a palavra de Deus à risca, como sendo a palavra de Deus. Ele segue porque alguém fala, né? Alguém fala que é bom, né? Que vai te levar a ser mais próspero. Fica ouvindo pessoas e ele não ouve a palavra de Deus que está lá escrito, está escrito ali, por pessoas usadas por Deus. Outra coisa que eu fico muito preocupado com a geração de pessoas cristãos verdadeiros, tá? Porque tem o cristão falso também. Pessoas fazendo da igreja, da sua denominação, o seu ídolo principal, e não a Bíblia.
Não, porque a minha igreja é a melhor de todas, porque a minha igreja é a, né, que tem isso, tem aquilo. A igreja é um lugar sagrado de pessoas que buscam o mesmo Deus se encontrarem. Mas ela não é a igreja, a denominação, a placa lá. Não é nada, é uma placa de uma igreja, né, que as pessoas se encontram lá. Então tem gente que vira um ídolo, aquela denominação, aquela igreja, aquela placa. E isso faz mal, faz muito mal. Porque aí você não ouve a Deus, você não ouve a palavra de Deus, você ouve o que as pessoas daquela comunidade, daquela denominação falam. E a gente sabe, todas as denominações têm as pessoas más e tem as pessoas boas. Tem as que seguem verdadeiramente o evangelho, tem pessoas que falam que seguem, mas no fundo não seguem. Então, isso é terrível para uma sociedade que se diz cristã. A gente sabe desde o tempo, né, do Antigo Testamento e depois no Novo também, pessoas que se diziam cristãos, né, seguidores da palavra de Deus, fazendo um monte de besteira. E às vezes a gente faz besteira, mas a gente volta atrás e revê o que a gente já estudou na palavra de Deus. Então é isso, resumindo a Bíblia, você não precisa ser expert em Bíblia, mas você tem que ter tópicos nela que você vai seguir. E depois você vai vendo outras passagens que te diz para fazer outras coisas, que te diz para você seguir os ensinamentos, né? Ter os frutos do Espírito Santo, que isso é o que faz toda a diferença na vida do cristão verdadeiro, porque senão nós vamos fazer a vontade da nossa carne, a vontade, né, usar os frutos amargos que o inimigo está cochichando para a gente fazer aí pelo mundo. Então é isso, esse é mais um vídeo. Se você gostou, se você quiser compartilha, se inscreve no nosso canal, A Chave da Vida, e nós vamos continuar fazendo vídeos aqui falando da palavra de Deus. Eu tenho entrevistado pessoas aí que têm dado testemunhos maravilhosos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida grandemente.